boa noite, seja bem-vindo ao Bloomberg, porque a UBS colocou dívida sem garantia do Estado, uma operação vista por alguns como um sinal de reabertura dos mercados a Portugal. Olhamos para essa operação e para a mudança do governo na China e com o final do ano a aproximar-se as melhores estratégias de investimento, tudo com a ajuda de Diogo Santos Teixeira, Diogo Serras Lopes e Nuno Serafim. O BES realizou a primeira emissão de dívida sem garantia do Estado desde março de 2010, antes do pedido de ajuda de Portugal. O banco liderado por Ricardo Salgado emitiu 750 milhões de euros em obrigações a 3 anos, com o juro a rondar os 6%. Foi a primeira colocação de um banco português sem garantias do Estado desde 2010. A diretora do Departamento Financeiro do BES, Isabel Almeida, afirmou que o objetivo inicial era uma colocação de 500 milhões de euros, mas a procura levou ao aumento da emissão. Esta operação foi colocada em 90% junto de investidores internacionais. Diogo, começava por ti. É verdade que podemos olhar para esta operação do BES como um sinal de que já há disponibilidade para regressar a Portugal sem que o Estado esteja por trás a segurar? Sobretudo, o que é mais interessante é o facto de haver 90% desta emissão a ser colocada junto de investidores estrangeiros. O importante para o nosso país é, de facto, conseguirmos atrair capital e voltarmos a ter um fluxo positivo de capital para o país, o que não tem vindo a acontecer nem sequer nas emissões ou no mercado secundário de dívida do Estado português, que tem vindo a concentrar-se na própria Banca Nacional. E, portanto, esta emissão colocada junto de investidores estrangeiros em taxas razoáveis, tendo em conta a situação do país e pouco superiores àquelas a qual a dívida do Estado português se negocia no mercado secundário, é de facto um sinal positivo para o país e, sobretudo, talvez para o Banco Espírito Santo, que tem vindo a mostrar, de facto, uma certa resiliência nesta crise. Não necessitou da ajuda do Estado e, portanto, mostra-se, ao atravessar desta crise, como um dos bancos fortes que permitiu, de facto, este desempenho positivo nesta emissão. Agora, gostaríamos de ver o mesmo acontecer para os outros bancos e, eventualmente, para empresas também, digamos, fora do setor financeiro, financiarem-se não apenas junto de investidores individuais, digamos, como se tem vindo a ver nos últimos meses, mas também junto dos mercados, o que seria mais um sinal, de facto, uma certa normalização do financiamento, do qual precisamos cada vez mais. Nuno, Diogo tocava aqui num ponto que era o facto do BES não ser um dos bancos que pediu ajuda ao Estado. O que vimos aqui é uma operação que vive um pouco dessa situação do BES ser visto como mais resiliente do que os outros bancos. Por isso podemos não estar tão otimistas relativamente às extrapolações deste sucesso da operação do BES a outras empresas. Sim, é verdade que o BES tem uma situação diferente relativamente aos outros bancos e, portanto, a percepção exterior que o BES transmite é provavelmente de maior, como tu disseste, resiliência, de resistência, de robustez e, portanto, para o BES, se calhar, seja mais fácil fazer este tipo de emissão do que propriamente para os outros bancos, que até agora nem sequer tentaram no fazer. E uma emissão bastante interessante, aliás, eu sou daquelas pessoas, e contra mim falo, que têm tido algumas dúvidas sobre a possibilidade de Portugal regressar aos mercados no próximo ano, em setembro de 2013. Isto é uma emissão já de 3 anos, que já estamos ali numa zona quase intermédia da curva taxa de juros para aquilo que é tradicional em Portugal, que são normalmente emissões a 10 anos, mas já estamos ali com uma duração quase de 5 anos, 3 anos já muito próximo disso, e portanto não deixa de ser bastante positivo esta emissão. Relativamente ao facto de serem investidores estrangeiros, a maior parte dos adquirentes ou dos credores desta emissão, creio que há aqui dois vetores que são importantes a analisar. Um é bastante positivo, o facto de facto, considerarmos que existe apetite por parte de investidores internacionais em serem credores de um banco do sistema financeiro português diretamente. Não sabemos muito bem quem são, mas é bastante positivo. O segundo é o facto de o BES se financiar junto de investidores internacionais, ou maioritariamente investidores internacionais, não é alheio e contrariando aquilo que aconteceu com as outras emissões que outras empresas fizeram nos últimos tempos, nomeadamente empresas industriais e de retalho, que se financiaram junto do retalho dos investidores portugueses e utilizaram o sistema financeiro português. Estamos a falar de tipo EDP, PTs, por aí. PTs, EDPs, Brisas. Também tem a ver com uma decisão estratégica do próprio banco, porque se pensarmos que essas emissões estão a canibalizar a possibilidade
de captação de depósitos por parte da banca, porque concorrem diretamente com os depósitos a prazo. Portanto, não é alheio e é bastante inteligente para o Banco Espírito Santo tentar fazer essa colocação maioritariamente junto a investidores estrangeiros para não canibalizar o seu próprio produto no mercado de retalho português. Portanto, se considerarmos que estes dois tipos de emissões são concorrentes com a captação ou com a vertente, que é muito importante hoje em dia para a banca, de captação de recursos. Portanto, achei bastante interessante, a todos os níveis positivo, o facto, ainda por cima, de serem investidores internacionais e o facto do Banco Espírito Santo ter tido a perspicácia de o fazer junto de investidores internacionais, o que faz todo o sentido, para não canibalizar de repente, o tínhamos os streamline depositantes a de captação de preferirem recursos. essas emissões do que a porem lá dinheiro no banco. Diogo, olhando então para um retrato do setor financeiro, esta emissão do BES, como o Nuno diz, feita junto de investidores internacionais, seria algo que os outros bancos poderiam tentar replicar? Por exemplo, estou a pensar no BPI, que até disse que ia antecipar o pagamento de uma parte da emissão, da dívida segurada pelo Estado. Exatamente. Sim, embora o BES pareça claramente o banco melhor posicionado para poder aceder a mercados internacionais. Tanto o BCP como o BPI têm de facto essa componente de ajuda estatal atualmente em vigor. Essas obrigações, que aliás depois podem ser convertidas em capital, pagam juros substancialmente superiores a esta emissão que o BES fez, juros na casa dos 8-9%, portanto com diferenças bastante substanciais, e acho que são claramente boas notícias para o país, que aliás vêm na sequência de outras empresas que já o tinham feito em termos de mercados internacionais. Começou com a EDP, creio eu, em setembro, a EDP, depois houve Brisa, depois houve Portugal Telecom e agora Banco Espírito Santo. A grande diferença aqui é que efetivamente é um player financeiro e não um player industrial. É muito mais difícil, banca tem estado muito mais no olho do furacão, digamos assim, do que propriamente os outros setores, devido às interdependências que existem entre aquilo que é uma crise de dívida soberana e aquilo que é uma crise do sistema financeiro, e portanto esta emissão foi surpreendente, no sentido de corajosa. Ninguém não se estava à espera que fosse tão rápido ser feita, e registrou uma procura que foi bastante assinalável. Fontes do banco falavam à volta dos 2 mil milhões de euros de procura, que justificaram a emissão dos 750 milhões de euros. O facto de ser feita a uma taxa de juros ligeiramente inferior a 6%, o facto de ter como maturidade uma data que já é posterior ao atual pacote de ajuda das instituições financeiras, faz com que o bom momento, digamos assim, de Portugal em termos de mercados internacionais acabe por ganhar também alguma sustentabilidade, o que é particularmente importante numa altura em que o ambiente interno não é assim tão favorável, e nesta fase será bastante mais importante o ambiente externo do que propriamente o ambiente interno. Achas que estamos perante uma tendência nova, uma estratégia nova, que vai perdurar no tempo, independentemente da conjuntura económica, também para a banca, esta de se financiar através de colocação de dívida? Os bancos financiam-se normalmente através de colocação de dívida em mercados internacionais. O facto de não o fazerem desde 2010... Tem a ver com a conjuntura? Depende da conjuntura, depende do pacote de ajuda, enfim, depende de toda a crise de dívida europeia e também do sistema financeiro europeu que vivemos há cerca de 2 anos. E, portanto, isto é um pouco um regresso à normalidade. Aliás, havia sinais também de que o mercado interbancário europeu estava a começar a ter também algum tipo de atividade, não estava completamente congelado como esteve há 6 meses e há 1 ano, e, portanto, este regresso, digamos assim, a um estado mais normal de financiamento por parte do setor financeiro são obviamente boas notícias. Deve ser uma tendência à medida que efetivamente a crise se for resolvendo. Agora, a extrapolação daquilo que o BES conseguiu fazer para outros bancos depende, obviamente, muito mais da evolução do próprio plano de ajuda português. Há uma ligação maior entre a banca clara que pediu ajuda e a situação do Estado. Claro, BES esteve um bocadinho fora de toda esta componente, exatamente por ter conseguido fazer a sua recapitalização através de particulares
e não através de ajudas públicas. Era assim natural que fosse o primeiro a conseguir também financiamento nos mercados internacionais sem garantia do Estado. Creio que para os outros bancos o nível de confiança necessário ainda será um bocadinho mais, ainda demorará um bocadinho mais tempo a surgir. Diogo, olhando para esta operação, se fizermos as contas, uma coisa simples entre aquilo que se paga ao BCE e aquilo que se paga nestas emissões, acaba por sair mais barato ter dinheiro pedido emprestado ao BCE do que ao mercado. Isto é um sinal, ao optar-se pelo outro caminho, de que já não há colateral para entregar no BCE? Não, creio que, quer dizer, é importante um banco ter um financiamento diversificado. Junto de acionistas, junto de emitor, com dívida sénior e, de facto, agora também com dívida junto do BCE, com refinanciamento junto do BCE. O aspecto do colateral, creio que não está esgotado ainda na Banca Nacional, mas a dependência cada vez mais forte da nossa banca ao financiamento do BCE também não deve ser levado a um extremo e, portanto, um regresso a uma normalidade também tem tem um custo, mas também tem uma vantagem em termos de imagem, em termos de credibilidade junto de investidores estrangeiros, porque de facto o BCE não faz tudo. Precisamos de acionistas, precisamos de investidores, precisamos de clientes que acreditem na saúde financeira da nossa banca e, em particular, neste caso, do Banco Espírito Santo. Portanto, acho que o cursor entre financiamento junto do BCE a uma taxa que pode ser mais baixa, mas que nem sempre é mais baixa, porque a taxa mais baixa é só para colateral, digamos, com o melhor rating, e nomeadamente a dívida portuguesa não se refinancia a esses níveis mais baixos, como se viu agora com o mini escândalo que houve sobre o financiamento ou refinanciamento da banca espanhola, com dívida que já não tem um rating suficiente para beneficiar, digamos, desse financiamento abaixo de 1%. Portanto, a ideia é que, de facto, tem que haver uma certa diversificação e aqui, de facto, esta emissão vem normalizar um bocadinho esse início de dependência que a nossa banca tem do Banco Central Europeu. Estava a pensar há pouco no que dizias relativamente à canibalização e como foi inteligente da parte do BES colocar isto fora de Portugal para não haver aqui uma guerra entre depósitos e estas emissões. Mas não pode haver, de alguma forma, essa canibalização do lado das empresas, ou seja, uma concorrência indireta com aquilo que as EDPs e as PTs estão a fazer e os depósitos da banca? Não, e já houve, não é? Já houve e já se notou pela primeira vez em algum tempo o volume de depósitos a prazo em Portugal. Estes dados não são em tempo real e têm sempre algum atraso do último trimestre, já são de alguma redução, o que inverte um pouco a tendência que assistimos nos últimos, 24 meses. O que quer dizer que e estas emissões a taxas bastante interessantes, 6, 7%, obviamente e com certeza canibalizaram alguns dos recursos que estavam a ser canalizados para os depósitos a prazo, ou para os normais depósitos a prazo, porque os bancos, desde há algum tempo, desde os últimos 4, 5, 6 meses, estão bastante mais limitados na capacidade que têm na sua oferta relativamente ao preço que podem pagar pelos depósitos a prazo. Portanto, de certeza, obviamente que canibaliza, resposta à minha pergunta, e eventualmente vai continuar a canibalizar, porque haverão outras empresas que, à medida que as suas necessidades de financiamento ou que vão ter que se refinanciar, vão, obviamente, e estando os mercados relativamente ainda fechados, Portugal, vão se calhar optar, enquanto houver recursos suficientes na economia portuguesa, de continuar a captar esses recursos junto de emissões particulares ou junto dos investidores de retalho em Portugal. Outra nota, e que ainda abona mais em favor do Banco Espírito Santo, é o facto do timing da operação. Assistimos nos últimos 3 meses a um estreitamento muito pronunciado, desde o início do ano, mas em especial nos últimos 3, 4 meses, um estreitamento muito pronunciado dos spreads entre a dívida portuguesa e a dívida periférica e os benchmarks, normalmente os bonds. E, portanto, uma redução do risco assinalável. Eu já tinha dito aqui, no último programa, ou há 2 programas atrás, que achava que, eventualmente, essa redução de spreads estava, para já, pelo menos no curto prazo, a não ser que houvesse aqui
notícias muito positivas do lado europeu, já estava relativamente esgotada, ou seja, não estava a haver no curto prazo esses spreads continuarem-se a estreitar. E a verdade é que nos últimos 4, 5 dias, nas últimas 5 sessões, já assistimos a uma subida dos spreads da dívida portuguesa em quase todas as maturidades. Portanto, até nesse ponto, o timing foi muito bem escolhido, porque aproveitaram, de facto, 3, 4 meses de redução dos spreads, e numa altura em que, não é só as eleições dos Estados Unidos, como com certeza já havemos de falar, mas estamos numa fase, outra vez, de alguma indefinição, ou seja, a Europa vai precisar de um novo fôlego para continuar a navegar este momento positivo, que ao fim e ao cabo os mercados navegaram e que se sentiu com estas medidas LTROs e com o voluntarismo do Banco Central Europeu, do Sr. Draghi, de comprar dívida pública no mercado secundário, a ajuda ou não ajuda à Espanha, enfim, portanto agora estamos outra vez numa fase em que até ao final do ano vamos ter que ter mais boas notícias sobre o risco de aumentar bastante a volatilidade ou dos spreads voltarem a aumentar. E portanto, até nessa perspectiva, o timing escolhido foi sensacional. Neste contexto de precisarmos, Diogo, de boas notícias até ao final do ano para prolongar ou retomar o bom momento dos mercados, pergunto se a possibilidade de um terceiro resgate à Grécia é uma boa notícia ou uma má notícia para os mercados? Bem, uma boa notícia não há de ser, com certeza, embora acho que esteja mais do que descontável. Daí a pergunta. Grécia é o tema em cima da mesa na Europa neste momento. Acho que todos os outros temas foram relativamente controlados. Portugal ainda não é uma história, será uma história para 2013 e não propriamente para 2012, ou assim esperamos. A Espanha também não deverá ser uma história já para 2012, é relativamente fácil adiar o tema espanhol para o início de 2013. Já a Grécia não. Grécia tem que ser resolvido agora, dado que novembro, enfim, é o último mês, ou esta tranche que será desbloqueada ou não no final de novembro, princípio de dezembro, é essencial para a manutenção do Estado grego como, enfim, num estado de solvência, com capacidade de pagar as suas despesas. Vamos ver o que é que acontece relativamente à aprovação do pacote de medidas de austeridade no Parlamento grego, que deverá ocorrer esta semana. A probabilidade está em que o pacote seja efetivamente aprovado, até porque, enfim, os partidos que compõem o governo têm efetivamente maioria no Parlamento grego. Agora estamos a falar de mais um pacote de medidas de 18 mil milhões de euros e, portanto, estamos a falar de mais um pacote gigantesco em cima de medidas que já foram tomadas. Mas às tantas já toda a gente ouve esses números, tirá-los para cima da mesa, não é? Agora 18, antes eram 13. Se somarmos os números todos, acho que o governo já vamos à dívida. Está com valores negativos, basicamente, de orçamento. Exatamente. Por esta altura, pois, a Grécia é um bom exemplo daquilo que é, enfim, a realidade ser manifestamente contra, digamos assim, aquilo que eram as intenções da Troika, das instituições internacionais e da dificuldade, enfim, muito premente em fazer com que esses cortes sejam efetivos, até porque, que parte significativa da despesa é uma despesa muito pouco elástica, no sentido de se tratar de salários e de se tratar de pensões e, portanto, de se tratar de direitos adquiridos, efetivamente, das pessoas, que não podem ser cortados de uma forma discricionária e de uma forma relativamente simples. Se o pacote de medidas for efetivamente aprovado no Parlamento, eu creio que estão reunidas as condições para, no Eurogrupo da próxima semana e para na Cimeira Europeia da semana que penso que começa a 18 de novembro, ser dado o ok a mais este pacote ou a mais esta tranche da ajuda internacional. Agora, não chega, é claro, é relativamente claro que não chega. Todas as previsões económicas que foram feitas sobre a Grécia, mesmo pelas instituições internacionais, têm sempre falhado por serem demasiado otimistas ou por serem menos pessimistas do que a realidade. Otimismo é uma palavra difícil de utilizar relativamente à economia grega e, portanto, a capacidade de gerar receitas, que são parte, obviamente, relevante do déficit, tem estado constantemente sob pressão. A sensação que se tem é que este pacote de medidas de austeridade é mais do mesmo e, portanto, vai ter mais outra vez um impacto muito significativo naquilo que é a evolução da economia grega e, portanto, que as
espiral recessiva não vai parar e que, algures aqui, vamos ter que ter uma resposta diferente face àquilo que se está a passar na Grécia e enfim, por analogia, nos outros países também que estão a ser intervencionados. Agora, passando o pacote de austeridade esta semana e correndo as reuniões europeias como previsto, poderemos adiar ainda mais um bocadinho o tema Grécia, mas estamos numa fase em que, efetivamente, as reações começam a ser um bocadinho imprevisíveis. A ver, vamos. Exato. Deixa-me colocar outro tema na mesa, Diogo. Esta ideia de Bruxelas de criar uma bolsa nova para empresas com capitalização bolsista abaixo dos 1.000 milhões de euros, ficava uma bolsa de empreendedores, uma bolsa para PMEs. É o fim da praça portuguesa? Não, seria um início de uma praça portuguesa visível, talvez. Creio que é preciso deixar de ver, digamos, a nacionalidade da praça como um objetivo per se. Se virmos, há cerca de várias dezenas, acho que 70 empresas israelitas cotadas no Nasdaq. Basicamente, o objetivo do Euronext aqui é dar mais visibilidade a uma bolsa, portanto, de pequenas e médias empresas que não teve o sucesso tão esperado, embora haja hoje cerca de 170 empresas cotadas no Alternext, tem pouca visibilidade. Aqui a dar mais visibilidade com empresas de dimensão um bocadinho maior, porque hoje a maior empresa tem cerca de 500 milhões de euros de capitalização e, sobretudo, é um mercado que é excessivamente parisiense. Praticamente 90% das empresas são francesas. E movimenta dinheiro? A sério? Pouco, precisamente. A ideia é dar mais visibilidade a este mercado, dar mais visibilidade ao índice do mercado e, portanto, por tabela, também creio que seria algo de positivo para as médias empresas do PSI 20, que hoje em dia só têm liquidez nacional. Não nos podemos esquecer que hoje em dia a liquidez, mesmo das médias e quase grandes cotadas portuguesas, é extremamente limitado. Lembro que há alguns dias queria comprar ações para as nossas carteiras de fundos de investimento da Bolsa Nacional e, de facto, não as comprei por falta de liquidez, porque achava que a liquidez não era suficiente para me garantir, pronto, uma movimentação normal da carteira. Quando quisesse vender, vendias. Exatamente, e sem estar a mexer, digamos, na cotação fortemente. Portanto, temos, de facto, um problema de liquidez que só se resolve se dermos mais visibilidade ao nosso mercado e essa visibilidade só pode vir, de facto, de uma ajuda externa. Neste caso, pode vir através de uma incorporação dentro de um índice que não vai ser um índice, digamos, dos maiores, dos principais índices europeus, mas será um índice de facto, alternativo de pequenas e médias empresas europeias. Portanto, creio que é preciso ver isto com algum otimismo e não considerar que é a morte da Bolsa Portuguesa, é um renascer de uma Bolsa Portuguesa, mas a nível europeu, de facto. Nuno, para ti uma pergunta parecida. Perguntámos aqui no Diário Económico à Direção-Geral da Associação de Empresas Emitentes qual é que era, no fundo, a consequência de uma bolsa destas e a declaração é que o projeto pode pôr em causa o mercado nacional. Estamos a querer aqui competir com os grandes quando já não temos empresas que deem para competir com os grandes. É tipo o Sporting na bolsa. Também não gosto de ouvir, como sabes, também sou sportinguista. Não, temos que encarar as coisas como elas são. A verdade é que a Bolsa de Valores de Lisboa já não existe, não é? BVL é um conceito que já não existe há algum tempo. Não, o Sporting ainda existe. Existe a NYSE Euronext, que faz parte de um grupo de bolsas e de uma plataforma de bolsas mundial, não é? Portanto, nem sequer é gerida em Portugal. Hoje em dia a Bolsa de Valores de Lisboa, que não existe, é apenas um pequeno departamento, um departamento de marketing da NYSE Euronext, ou da Euronext francesa e americana, a empresa NYSE Euronext, ou seja, o conjunto, a fusão entre a Euronext e a NYSE norte-americana. Stock Exchange. Portanto, o conceito já não existe. O que existe aqui, ou a afinidade que existe, é de facto um agrupamento, ou um departamento da NYSE Euronext que continua a cotar exclusivamente só empresas portuguesas. Mas não tem que ser assim. Como o Diogo disse bem, existem centenas de empresas que cotam no Nasdaq e que não são norte-americanas. Nomeadamente o exemplo das startups israelitas ligadas à tecnologia. É um dos melhores exemplos. Mas existem empresas portuguesas, startups portuguesas, que também não cotam em Portugal e muita gente se calhar nem as conhece.
cotam, por exemplo, no AIM ou cotam noutros mercados, por exemplo, na Holanda. E na Alemanha, também. E na Alemanha também. E, portanto, não é nenhuma novidade. Ou seja, é um reconhecimento de que, de facto, as empresas querem estar nos mercados mais líquidos, querem estar nas melhores montras para se poderem vender a elas, não é? Para se poderem vender o capital, para se poderem financiar, em última análise, para se poderem financiar. É para isso que as bolsas existem, não é? Para captar recursos também. É uma outra via para captar recursos que não só o financiamento bancário ou que não só a emissão de dívida. Portanto, captar capital. E, portanto, para as empresas captarem capital, das duas uma. Ou têm um awareness, ou um reconhecimento e uma dimensão que lhes permite estar em qualquer lado. E, infelizmente, há muito poucas empresas portuguesas que estão neste patamar. Mas, por exemplo, mas existem, no caso do Banco Espírito Santo, no caso da Portugal Telecom, no caso, enfim, existem algumas empresas portuguesas que têm, de facto, no caso da EDP, são empresas que têm alguma dimensão. E, portanto, acaba por ser um pouco indiferente o sítio onde estão, porque são reconhecidas universalmente. E, portanto, quando querem aceder aos mercados, não falam, o facto de estarem em Portugal não lhes restringe, por assim dizer, a captação de recursos. Elas próprias fazem os seus próprios roadshows. Temos o caso da Portugal Telecom, que nos últimos dias teve aqui em Portugal um conjunto de investidores que valia muitos milhões de dólares e que apresentou alguns projetos interessantes a nível empresarial e a nível de empresas tecnológicas, enfim, ligadas e que gravitam à volta da Portugal Telecom, e que a Portugal Telecom achou que é interessante apresentar a investidores internacionais. Portanto, o sítio onde a empresa está não é importante quando atingimos uma determinada dimensão, que são estes casos, que infelizmente são poucos, mas que existem em Portugal. Agora, empresas que estão a lançar, pequenas e médias empresas, que têm, de facto, ideias muito boas, mas que precisam de ser financiadas, essas obviamente têm que trilhar um caminho diferente, não é? Portanto, têm que elas ir à procura de maior exposição, têm que elas ir à procura e é nesses casos que uma de investidores, e portanto, como não ajudar. têm e-mails para fazer roadshows, não têm os recursos como a PT, como a EDP tem, para andar a fazer roadshows pelo mundo inteiro, captar a atenção dos bancos de investimento, para, enfim, visitarem os investidores, os maiores investidores do mundo, ou para trazê-los até Portugal, como foi este caso recente da Portugal Telecom, têm que estar em praças mais líquidas, para onde os investidores olham com maior atenção. E, portanto, tem toda a lógica, não é muito importante, acho eu, estarmos a ter discussões nacionalistas sobre onde é que devem estar as empresas na Bolsa de Lisboa, porque a Bolsa de Lisboa nem sequer existe. Portanto, é já um conceito ultrapassado. Diogo, muito rapidamente, antes de irmos para o intervalo, do lado do investidor, ouvir falar numa bolsa de empreendedores. O investidor, estou a falar do investidor eventualmente menos letrado nestas matérias. Olhar para uma bolsa que se chama Bolsa do Empreendedor não aumenta só por si, só por lhe chamarmos assim, a percepção de risco relativamente aos títulos em que vão estar a apostar? Aumenta e bem, claro. Porque dado que se estamos a falar de uma bolsa de startups, as startups têm um nível de risco maior do que empresas já consolidadas. Isso é claro, nesse sentido o nome ajuda a aumentar a percepção de risco e ainda bem. Eu creio que isto tem muito a ver também com a tal diferença entre a Europa e os Estados Unidos, no sentido em que a Europa tem uma excessiva dependência do financiamento bancário e não do acesso ao mercado de capitais para projetos, para empresas, de uma forma geral, e também para projetos de startup. E creio que isto estará inserido também numa lógica de diversificar as fontes de financiamento para também aumentar a capacidade empreendedora numa altura em que o sistema financeiro está obviamente limitado, até pela necessidade de baixar os rácios de transformação, à concessão de crédito e particularmente à concessão de crédito em termos de capital de risco. Nesse sentido, qualquer arena onde se possam reunir boas ideias de empreendedores e investidores com capacidade de financiar, mesmo correndo um risco maior do que o normal no mercado acionista, é obviamente uma boa notícia. Muito bem. Na segunda parte deste Bulanber, olhamos então para um novo governo na China, também para as eleições nos Estados Unidos e algumas estratégias de investimento até ao final do ano. Fique por aí. Até já.